Existe vida após a morte? Bem, eu não passei pela morte física ainda, mas como o mestre Zen foi questionado sobre a vida após a morte, disse: eu não sei. Como você não sabe? Você é um mestre Zen. E ele disse: sim, mas eu não sou um mestre morto. Mas eu fui profundamente no que se poderia chamar de morte e a identificação com ela. Então, de certa forma, eu entrei neste reino de onde posso dizer e saber que, em última análise, o que vemos como morte é a dissolução da forma física que o Eterno formou em nós e que, a princípio, você não pode ser tocado por isso. Então, o que exatamente acontece? Eu diria que depende de qual estado de consciência em que você esteja após a dissolução do corpo. Você permanecerá em um estado de consciência que foi predominante nesta vida. Se nesta vida você foi continuamente identificado com a forma do seu corpo ou a forma psicológica da sua personalidade, isso significa que esta expressão de consciência ainda estava em um estado um tanto onírico, que é a identificação com a forma. E você pode facilmente extrapolar a partir disso. Se a tendência da consciência para se identificar com a forma ainda estiver lá, será o caso que o despertar ainda não aconteceu. Essa tendência de identificação com a forma continuará lá. Permanecerá a identificação com a forma. E o processo continuará à medida que a consciência, que ainda não está totalmente desperta, continuará a se identificar com a forma, novamente e novamente. E gradualmente chegará a um lugar onde o despertar acontece. Ou se já houve a perda da identificação com a forma nesta vida, podemos então extrapolar a partir daí. E o desejo compulsivo de se identificar com a forma ou outro ciclo de identificação seria muito mais fraco ou completamente ausente para criar novas experiências com a forma. Nesse caso, a consciência que você é não está mais ligada a este reino onírico e não buscará uma nova experiência no reino da forma. Mas em ambos os casos, eu quero lhe dizer, realmente não importa. Está tudo bem. Se essa pessoa agora precisa de mais experiências de identificação, ela buscará novas formas. Ou se ela já está livre desse desejo, caso em que ela seguirá em frente e viverá em um reino, e não podemos sequer conceber daqui de onde estamos. Eu tenho uma noção profunda do que é,
Mas não precisamos falar sobre isso. Tudo o que sabemos não é nada. Este é o princípio do entendimento. O importante a saber se resume em apenas 2 linhas. Nada real pode ser ameaçado. Nada irreal existe. Nisso reside a paz de Deus. E o que é real nele está além da forma. Qualquer um pode saber que quando você vê um cadáver, você percebe que isso não é mais quem você conhecia. Aquele que você conhecia não está mais lá. Isso é apenas uma casca. Então, nada real pode ser ameaçado. Nada irreal existe de fato. É por isso que os sábios de todas as tradições afirmam que este reino da forma é, na verdade, somente uma grande ilusão, um sonho. Como eu disse, depende de que nível você olha para a vida. O importante é que tudo está bem além da aparência do nível da forma. E é o único nível onde a morte existe. A morte é a transição de uma forma para outra forma, ou de uma forma para a ausência de forma. Isso que a morte é, nada mais que isso. Nada real morre, o que quer dizer que, de fato, não existe tal coisa como a morte. Ela só parece existir. É uma transmutação da forma. Ou a forma se dissolve, ou procura alguma outra forma, ou alguma outra identificação com a forma. Como você sabe, os budistas e alguns outros estão se esforçando para o fim da reencarnação. Eles estão se esforçando para se fundir com o absoluto, ou a natureza búdica, que você pode encontrar em si mesmo. As pessoas às vezes perguntam se você gostaria de reencarnar novamente, ou você já teve o suficiente. E se você olhar para dentro de si mesmo, você também pode descobrir. E depende do quanto você tem medo da morte. Porque há um desejo inconsciente nos humanos e faz parte da personalidade e do ego. O desejo da experiência sensorial. O desejo de afirmar sua identidade da forma e experimentar mais do reino sensorial. Então, para algumas pessoas, seria terrível não ser capaz de reencarnar novamente, porque há um desejo por mais e mais dessa experiência sensorial física, e também outras experiências de todos os tipos, de coisas associadas à individualidade pessoal, e, portanto, ainda existe a entidade não desperta, ou a entidade semi-desperta, e ainda é atraída para a reencarnação, o que significa assumir a forma novamente. Então, quando o desejo não estiver mais presente, você pode testar a si mesmo. Eu me pergunto, eu quero reencarnar aqui novamente? Bem, certamente não tenho desejo por mais experiências sensoriais. Se eu reencarnar novamente, será uma espécie de serviço
à humanidade ou uma oferenda. Mas quem poderia querer passar por sua infância novamente, ou algum outro tipo no desenvolvimento do ser humano? Meu Deus! Então, eu ouço algumas pessoas dizerem: eu definitivamente já tive o suficiente disso, e eu não quero reencarnar novamente. E então você diz: talvez aquele ser humano já esteja muito avançado. Mas aí pode ser que no dia seguinte, aquele ser humano está falando com o gerente do banco no telefone e fica muito chateado com alguma coisa. E ele ou ela tinha dito que não quer reencarnar de novo, mas eles estão reencarnando novamente, em completa identificação, com uma reação emocional mental crescente. Toda vez que você se identifica com um pensamento ou emoção completamente, você reencarna. Você toma a forma disso. Então, no final das contas, o fim do ciclo de reencarnação no budismo tem que acontecer no curso da sua vida, ao invés de ter a ideia de que em algum momento você chegará ao fim do ciclo do samsara. Se você vai, não sei. A questão é: você ainda reencarna continuamente na forma, o que significa perder completamente a consciência de si mesmo, pois a identidade da essência não está perdida, mas totalmente encoberta. Você realmente não sabe se vai se arrepender ou não. Você tem que observar-se na vida diária para saber se você está ou não pronto para ir além do ciclo contínuo de renascimentos. A questão é: quantas vezes no decorrer de um dia você reencarna? A primeira coisa a descobrir experimentalmente, e isso parece um pouco estranho, é que você é essencialmente invisível. Não é só o corpo que eu consigo ver de você. Às vezes, eu posso ver certas coisas em seu campo emocional e mental. Eu posso ver pelas palavras que você fala, ou suas expressões faciais. As expressões faciais meio que me dão uma dica do que você está sentindo ou pensando. Mas qualquer pessoa que estivesse procurando por você no reino da matéria não o encontraria. Bem, se isso for demais para alcançar, vamos só por um momento. Vamos falar mais sobre isso e talvez faça sentido. Para quem tem cachorro ou gato em casa, quando o cachorro ou gato morre, o que pode ser uma coisa muito triste para as pessoas. Chegaremos aos humanos mais tarde. Por enquanto, pode ser um pouco mais fácil começar com o cachorro ou gato. Você pode perceber naquele momento, quando de repente o cachorro está morto ou o gato está morto, mas tudo ainda está lá. O corpo do seu animal de estimação ainda está lá, mas aquilo que você essencialmente amou e se relacionou no cachorro ou no gato não está mais lá. Então, você ainda pode tocá-lo e ele ainda é o mesmo, mas algo essencialmente se foi. E isso sempre foi invisível.
o que você amou no cão, mesmo que você gostasse da aparência do cachorro e do que ele fazia, mas quando você se relacionava com o cachorro, você amava essencialmente, embora ninguém possa ter expressado isso conscientemente, você amava a consciência do cachorro. Era isso que você amava no cachorro. E quando você olhava nos olhos do cachorro, o que você estava olhando era a consciência do cachorro. E quando isso se foi, o cachorro amado não estava mais lá. E é o mesmo com o ser humano. O que você ama em outro humano é a consciência dele. Você ama aquilo que é invisível, porque a consciência é o maior mistério do universo. A ciência ainda não tem ideia do que fazer com isso. Não pode explicar a consciência. Na maioria dos casos, evita falar sobre a consciência. O maior mistério é o fato de que o universo é consciente, que você está consciente. Um cirurgião procurando por você, cortando seu crânio e analisando seu cérebro, não encontrará nenhum traço de você. Nem mesmo encontrará qualquer uma das suas incontáveis, centenas de milhares ou milhões de memórias que você tem em algum lugar. De que forma uma memória sobrevive em você? A memória do seu primeiro professor na escola. Eu acabei de mencionar a palavra e de repente surge uma imagem do primeiro professor. A lembrança da sua avó que faleceu. A lembrança da cama que você dormia quando tinha 8 ou 10 anos. Só preciso falar sobre algo. Mas onde é que isso morava em você? Era uma molécula ou em um átomo? Um átomo era a sua cama? O que é, ninguém sabe, porque ninguém consegue encontrar, nem mesmo as memórias que criam a pessoa que você é.